Boa noite a todas e a todos. Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo da disciplina de responsabilidade social e ambiental, né? É um momento bastante complicado da humanidade em si, né? De como a gente pode tratar de uma questão que ela é global, que ela envolve, sem dúvida nenhuma, as questões ambientais. Então, mais do que nunca, é super importante essa disciplina no contexto que a gente tem vivido, certo? Eu vou fazer vídeos pequenos que vão explicar partes daquele texto que a gente começou uma leitura nas aulas presenciais. Lembrando que aquele texto ele tem como base fundamental as informações disponibilizadas pela Organização das Nações Unidas, tá bom? Primeiro a gente tem que pensar, então, quando a gente estiver falando sobre tudo isso, no momento histórico. Lembre-se disso. Toda vez que a gente for falar de administração, de empresa, de como as coisas eram administradas, de como a gente tinha padrões de produção, a gente tem que pensar em momento histórico. E o momento histórico que a gente vai falar é entre os séculos XIX e o século XX. Século XIX, anos 1801 para frente, século XX, anos 1901 para frente, certo? Então a gente está falando desses dois séculos. Basicamente, pessoal, o que a gente tem que pensar eu vou fazer aqui um recorte, vou começar com a Revolução Francesa, que ocorre em 1789, né? O que é fundamental da Revolução Francesa? A mudança das estruturas políticas que os países europeus tinham, certo? Então, nós temos que pensar o que acontece, né? Você tinha lá uma monarquia, um sistema de reis e tal, e que conforme você tem as revoluções ali, né, o povo começa a ficar indignado com aquela forma que se governava, com aquela forma que se tomava decisão, eles realizam a Revolução Francesa, levam o rei à praça pública e guilhotinam cortando a cabeça do rei, né? Então, o que isso muda? Isso muda completamente as estruturas sociais, econômicas e políticas daquela Europa daqueles anos de 1789 para frente. Ali. Então você começa a pensar, vamos pensar nos lemas da Revolução Francesa, em liberdade, que tem tudo a ver com liberalismo econômico aí, depois eu vou fazer uma relação melhor, em igualdade, no sentido da igualdade das pessoas, né? E da fraternidade, né? As primeiras ideias de direitos humanos e tal começam a surgir de forma mais ampliada, né? Beleza. Uma outra coisa aí, nesse momento, sobretudo no meio do século XIX, que é fundamental, é a primeira Revolução Industrial. O país-chave da primeira Revolução Industrial é a Inglaterra. Então você tem a França e você tem a Inglaterra, né? São dois países ali que mudam completamente a estrutura como a Europa estava organizada. O que a gente tem da primeira Revolução Industrial? O êxodo, as pessoas saindo da zona rural e indo para cidades, montando cidades, partes industrializadas, né, construindo indústrias. Então isso é bastante importante. Você tem a máquina a vapor, que ela faz com que você consiga transportar um grande número de pessoas e um grande número de materiais. Então isso é bastante importante também para essas grandes mudanças demográficas que aconteceram. E você tem, em conjunto com tudo isso, a mecanização, né? A industrialização. Então você estava ali num período pré-capitalista, mercantilista, né? Em que as pessoas eram muito ligadas ao artesanato, a essa coisa, e você começa a formar as indústrias e começa a tornar isso de forma mecanizada. As condições de trabalho eram bastante precárias e o que essa mecanização ela ajudou com que os donos, né, os burgueses lá, os donos dessas indústrias, eles juntassem muito dinheiro e tivessem dinheiro de investimento e criassem outras indústrias e tal. Então, o momento era de criação dessas indústrias na Inglaterra. E isso mexe com toda a Europa. De certa forma, todos os países da Europa, sobretudo a Europa ocidental, né, eles bebem
de partes desse modelo de revolução industrial e se industrializam também, o que vem a transformar lá na frente, isso tem tudo a ver lá na frente com a discussão que a gente vai fazer entre primeiro e terceiro mundo, são termos que não são utilizados mais com tanta frequência, que são países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas historicamente a gente consegue ter essa visão lá da época. No final do século XIX e início do século XX, então eu estou falando do século XVIII, XIX aí, mas no final do século XIX a gente tem a força dos Estados Unidos também, né? Que já estava se industrializando, ele bebe muito das ideias ali da Europa, se industrializa e a indústria americana vira muito forte, vira uma das principais indústrias mundiais, essa indústria ela vai conseguir, ela vai se reafirmar ou se afirmar mundialmente no final da Segunda Guerra, em 1945, certo? Então, todo esse momento é bastante importante. Na virada ali do século XIX para o século XX, o que a gente tem? Então, os anos 1900, né? O que a gente tem? As ideias, por exemplo, de Frederick Taylor, né? Taylorismo. Então, Taylorismo, tempos em movimentos, toda essa parte que vocês já viram em teorias administrativas, a racionalização do trabalho, de entender de tentar transformar a administração numa disciplina científica, que eu pudesse cortar os tempos e movimentos e organizá-los de forma para que fosse mais eficiente, tudo isso é nessa virada. Um pouquinho depois, ali, você tem as ideias de Henri Fayol com a administração clássica, né? Com a ideia de organização das indústrias, a ideia de hierarquia, de cargo, de responsabilidade, de supervisão, tudo isso vem da ideia de Henri Fayol, que era um francês, né? Então você olhem como tudo se conversa aí e marca muito a indústria americana. Em paralelo com as ideias de Taylor ali, você tem um cara que era um industrial da época que sacou essas ideias e começou a usá-las, que era, né, que ficou bastante conhecido, além de outros, óbvio, mas ficou bastante, que era o Henry Ford, que criou a Ford. Então ele usa essas ideias baseadas em Taylor, certo? Então tudo isso nessa época criou uma forma de pensar muito dicotômica. Quando a gente está falando em dicotomia, lembra, é uma palavra um pouquinho estranha, diferente, mas a gente está falando em duas ideias que não se conversam, como se fosse uma rodovia, né? Elas caminham em paralelo, às vezes se chocam, né? Frequentemente se chocam, mas nunca vão se conversar. Então, quando elas se chocam, elas não têm conversa, né? Quais eram essas ideias? De um lado, você tinha a industrialização, então os países que se industrializaram, que passaram por esse momento, e de outro lado a conservação da natureza. Ou seja, você nunca ia pensar em se industrializar, se desenvolver e também pensar em meio ambiente. O que a gente tem que pensar de tudo isso, eu contei vários momentos históricos aqui, e nenhum deles eu falei sobre preocupação ambiental. Beleza? Então, esse primeiro momento, o que tem que ficar? Essa discussão ambiental, ela ficou muito restrita entre essas duas ideias. Ou industrializava ou conservava a natureza. Esperem o próximo vídeo que trarei mais explicações para vocês. Obrigado.